Gente, sejam bem-vindos, bom dia, você que está me ouvindo agora, você que está me assistindo, você que deixou o celular e está fazendo outras coisas, não tem problema nenhum, mas fica ligadinho nisso que nós vamos comentar hoje, porque hoje eu separei um tema bem especial para a gente comentar aqui hoje. Nós vamos falar sobre equilíbrio, nós vamos falar um pouco sobre como que funciona esses dois hemisférios que nós temos no nosso cérebro. Claro, de maneira metafórica, vamos pegar o lado racional e o lado emocional e entender qual que é o impacto que nós temos na nossa vida quando nós não sabemos equilibrar lado emocional e lado racional. Então, muitíssimos bem-vindos. Quero lembrá-los que nós estamos também no Spotify, nós já entramos no Spotify, devemos entrar no Deezer provavelmente hoje, tá? Sempre demora um pouquinho para aprovar, mas nós já estamos no iTunes, no YouTube, no Spotify, no SoundCloud, ou seja, nós estamos em todas as plataformas de áudio e nós estamos ao vivo aqui. Janderson, então não vou mais participar do ao vivo, vou assistir apenas só vou ouvir pelo Spotify. Não faça isso, porque você estando ao vivo aqui, você tem a chance de perguntar e eu responder, nós podemos fazer interação e você pega o conteúdo na fonte. Isso é importante, tá bom? Então, eu fico muito feliz mesmo, porque essa é uma das ideias que eu queria desde o início, que é fazer com que tudo que eu fale aqui ela chegue o maior número de pessoas possíveis, e eu não vou medir esforços para que isso aconteça. Então, nós vamos realmente fazer com que isso aqui chegue cada vez mais longe. Então, sejam todos muitíssimos bem-vindos. Nós já temos aqui a Ana, nós temos o Mágico Crispim. Crispim, que bom que você está por aqui. A Carol, a Gisele, Tainá, Kleber, Jonathan, Nara, Carla foi a primeira a entrar hoje, Carla, Júlia, nossa, muita gente já, ótimo. Então vamos lá, mete o dedo no coração, aqui no coraçãozinho, mete o dedo aqui nesse aviãozinho aqui, manda para todo mundo, porque quando essas pessoas acordarem, elas vão poder assistir um pouquinho, a live fica ativa até por volta de 10 horas, 9h30, 10 horas eu desativo a live, mas a pessoa pode estar acompanhando de alguma maneira essa live pelo menos um pouquinho, e assim a gente tem a possibilidade de fazer com que essas pessoas venham para cá, beleza? Então é isso, vamos lá, vamos falar hoje de um assunto muito importante e que vai te dar um pouco mais de clareza em relação ao que você precisa ter na vida, que chama-se equilíbrio. Bom dia, Aureliana. Equilíbrio. Essa é uma das premissas da inteligência emocional. É um termo que começou a ser falado já há muito tempo, mas mais agora do ano passado para cá se fala muito em inteligência emocional. Cada vez mais os profissionais estão em busca de inteligência emocional e muitas pessoas ainda não entenderam o que é a inteligência emocional, para que serve, como funciona. Alguns acham que não precisam, uns acham que já tem demais e que na verdade não tem titica nenhuma. Então vamos entender um pouco melhor hoje sobre o que é a inteligência emocional, vamos entender como que nós podemos fazer o equilíbrio em duas partes. E aí, vamos metaforicamente, mais uma vez dizendo isso, vamos fazer esse equilíbrio entre racional e emocional, né? Então, cérebro e coração, que são aí as duas figuras que são divulgadas, né, para as pessoas. Toda vez que fala parte emocional, as pessoas, toda vez que fala sobre parte emocional, as pessoas já lembram logo do coração. Então, nossa mente, meus amigos, nossa mente é um campo de batalha, sabia? Nossa mente, ela tá rolando uma guerra mental o tempo inteiro aqui dentro, ó. De um lado você tem as suas ideias, de um lado você tem as suas emoções, de um lado você tem as suas vontades, os seus desejos, e do outro lado você tem o pensamento racional,
que faz você pensar e falar se é possível ou não. Você tem a lógica, você tem o medo, você tem a precaução, você tem todos os pensamentos que vão limitar os seus comportamentos. Então olha que curioso isso. De um lado, a vontade, a criatividade, as ideias. Do outro lado, a precaução, o medo, a dúvida, a lógica. E esses dois hemisférios, eles estão em guerra o tempo inteiro. De um lado, né, forçando para que você consiga fazer, e do outro a ideia de não, calma, vai com calma, não é bem assim, vamos pensar direitinho. E esses dois hemisférios, eles estão brigando o tempo inteiro. Agora, pensa comigo. Você consegue identificar isso todos os dias? Você consegue identificar isso na sua vida diariamente? Você quer fazer as coisas, você quer fazer o que tem que ser feito, porém, sempre surge a dúvida. E aí, as pessoas, isso é algo que eu tenho trabalhado bastante, principalmente com alguns alunos que entraram junto no Guerra Mental, né? Guerra Mental é um treinamento que eu tenho, onde nós trabalhamos basicamente o medo. E algumas pessoas, elas estão constantemente com medo de fazer certas coisas, com medo de começar os projetos, com medo de iniciar, colocar ideias em ação. E esse medo nada mais é exatamente o resultado entre a batalha da vontade e da lógica, do lado racional e o lado emocional. Quando a pessoa tem medo, ela tem, na verdade, um resultado negativo em relação a esse equilíbrio. Então, nosso cérebro é dividido em dois hemisférios. Do nosso lado, o lado esquerdo, que é o lado racional, matemático, lógico, cartesiano, estratégico, e o lado emocional, que é o lado direito, que é o lado intuitivo, emocional, criativo, ligado aos sentimentos, ligado às nossas crenças, à nossa inconsciência. Ou seja, existe uma crença de que para toda pessoa, isso aí as pessoas falam muito sobre isso, para que uma pessoa tenha sucesso na vida, para que uma pessoa consiga atingir sucesso na vida, e para que uma pessoa consiga ter, conseguir coisas, realizar grandes feitos, ela precisa ter o lado racional bem evoluído. Nós crescemos assim, nós crescemos exatamente desta maneira. Nossos pais falavam muito sobre isso, que a gente precisava estudar muito para depois terminar a escola a gente conseguir um bom emprego. É mentira isso, tá? O nosso lado racional, ele desenvolve algumas habilidades, e isso vai sim ajudar você a ter raciocínio rápido, vai ter capacidade de você pensar em outras soluções, porém isso não tem muito a ver apenas com o lado racional. Sucesso, escreve essa aí, ó. Sucesso não tem nada a ver com capacidade intelectual, tá? Sucesso não tem nada a ver com capacidade intelectual. Você pode achar que uma pessoa que é mais inteligente, ela vai ter mais possibilidade de chegar ao sucesso. Deveria ser assim, só que não é isso que funciona. Sabe por quê? Porque nós não temos só o lado racional, e todas as nossas relações, todos os nosso ambiente, tudo aquilo que nós convivemos, não precisa só do lado racional. Precisamos também do lado emocional. Então é uma baita de uma mentira. E eu vou provar para você que isso é uma mentira, tá? Você que está assistindo agora, você que está me ouvindo agora, lembra de falar dessa live para mais pessoas. Então mete o dedo aqui no aviãozinho, compartilha para mais pessoas, chama mais pessoas para estar aqui. Vamos fazer com que essa nossa família 557 esteja crescendo cada vez mais, tá bom? Então deixa eu te mostrar uma coisa, para você ter noção do que eu tô tentando te explicar. Quantas pessoas que você conhece na vida que se formaram em uma área e não conseguiram arrumar emprego? Pessoas que têm mestrado, têm doutorado, tem pessoas que têm cursos os mais diversos possíveis, mas eles não conseguem se relacionar nem com o porteiro do próprio prédio. Tem muito conhecimento
em uma área, mas não consegue expressar suas ideias. Eu conheço muitas pessoas assim, pessoas que têm ideias sensacionais, mas elas não conseguem colocar para fora, não conseguem se relacionar com outras pessoas, não conseguem fazer conexões, e essa falta de conexão faz com que ela fique adormecida. Essas ideias ficam adormecidas o tempo todo aqui dentro e nunca saem. E chega um momento da vida que ela fica frustrada com ela mesma. Ela fica muito frustrada porque ela fala assim: puxa, eu tenho um monte de ideias legais, eu tenho um monte de ideias interessantes, mas eu não consigo colocar essas ideias para fora. Então, por quê? Porque talvez você foi ensinado ou ensinada que nós tínhamos que aprender e que apenas a inteligência, o nosso QI, seria responsável em gerar resultados para nós. Não, mentira, não é isso que acontece. Eita, que tem um gato aqui perto da minha casa gritando. De acordo com um grande guru da área de inteligência emocional chamado Daniel Goleman, e ele é considerado aí o pai da inteligência emocional, ele diz que apenas, grave isso aqui, gente, apenas 13% das pessoas elas fracassam por falta de inteligência QI, que é o famoso, né, coeficiente intelectual. Apenas 13% das pessoas fracassam por falta de QI. 87% das pessoas fracassam por falta de inteligência emocional. Gravaram isso? As pessoas não fracassam então por falta de inteligência, de QI, elas fracassam por falta de inteligência emocional. As pessoas elas não estão sabendo mais interpretar a vida baseado nessas duas lógicas, o lado racional e o lado emocional. Então, inteligência emocional, ter inteligência emocional é você fazer um gerenciamento desses dois hemisférios. De um lado, o lado racional, o lado pensativo, o lado lógico, o lado cartesiano, matemático, com o lado emocional, que é o lado onde você faz a parte emocional. Inteligência emocional é fazer esse gerenciamento. É quando você consegue ter uma percepção do mundo baseada nesses dois hemisférios, sem priorizações. Não dá para ser puramente guiado pela razão na vida. Não dá para você ser apenas guiado pela razão, porque você se torna uma pessoa fria, você se torna uma pessoa sem coração. Mas também não dá para ser uma pessoa que é cegamente movida pela emoção. Uma pessoa que é extremamente emocional, ela se frustra com frequência, ela não consegue, ela não tem capacidade de lidar com frustrações, com dificuldades. Então, hoje eu decidi falar exatamente sobre isso, sobre equilíbrio. Equilíbrio entre esses dois hemisférios, a razão e a emoção. Uma pessoa extremamente racional, guiada pela lógica, guiada pelo racional, ela não acredita nada sem uma base científica. Então, se você é uma dessas pessoas que são extremamente racionais, tudo tem que estar no papel, tudo tem que ter uma base científica, é bom, mas não é tão bom assim. Entendeu? Por quê? Porque essa pessoa ela fica sempre buscando respostas para tudo. E sem respostas, ela não age, ela não sai do lugar. Então ela quer sempre encontrar respostas para tudo. Por que tem que ser assim? Por que é assim? Por que não pode ser desta maneira? Ela fica tentando encontrar respostas em tudo. Quando você não apresenta uma base científica para essa pessoa ela vai deixando de acreditar, ela não confia nela mesma, porque ela não sabe se é realmente daquela maneira. Mas uma pessoa que é extremamente emocional, ela é muito romântica, ela se joga nas novas aventuras, ela é intensa como ela vive. É bom, Janderson, é bom, mas também não é tão bom assim. Porque uma pessoa extremamente emocional, ela acaba tomando decisões inconsequentes. Ela vai se prejudicar, ela vai se frustrar, ela vai prejudicar pessoas que estão em sua volta. Então, a inteligência emocional, ela vai te ajudar a equilibrar esses dois hemisférios. Agora, vejamos o seguinte. Pessoal, eu tô vendo muita gente vindo lá do Japão aqui, ó. Nós temos a Aline, eu não sei se a Aline tá no Japão. A Aline agora, eu não sei se ela tá no Japão agora, mas passou por aqui o Christian Wett.
Christian, que é fisiculturista lá do Japão. Muito bom que você tá por aqui, meu brother. Eu não sei se a Aline tá no Japão agora também, mas tem uma galera que tá entrando aqui do Japão. Se você não sabe, eu estive no Japão em 2016, 2017. Sou apaixonado pelo povo de lá. E inclusive eu ia até comentar um pouco mais sobre isso aí, tá? Então, todas as vezes que você avança na vida... Eita, racional que fala, tô assim. Beleza. Todas as vezes que você não avança na vida, que você tem medo de tomar uma decisão, toda vez que você tem medo de enfrentar um desafio, é exatamente por falta de inteligência emocional. Por falta de inteligência emocional, você transforma algo pequeno em algo muito grande. Por falta de inteligência emocional, você busca a lógica baseada nas suas convicções e não consegue encontrar as respostas. Inteligência emocional, então, o que importa é o que? É você fazer o equilíbrio. Para você crescer no seu ambiente de trabalho, para você crescer de forma harmônica no seu ambiente de trabalho, você precisa ter inteligência emocional, equilíbrio emocional. Para você ter saúde, você tem que ter equilíbrio emocional. Para você trabalhar nem pouco, nem demais, e nem se desgastar, você precisa ter inteligência emocional. Então, inteligência emocional, equilíbrio emocional gera equilíbrio produtivo positivo. EPP, equilíbrio de vida produtivo, que te faz produzir e avançar, mas de forma positiva. Então, esse é um dos temas que mais faz parte do nosso reset cerebral, que é mudar a nossa maneira de pensar e fazer esse mindset. Nós estamos fazendo esse 30 dias de lives aqui dentro do nosso Instagram aqui, exatamente para alertar você dessa possibilidade, você entender um pouco mais sobre a nossa mente e entender que nós precisamos fazer um reset cerebral com mais frequência. Reset cerebral é o que então? É você entender novas coisas e eliminar o lixo emocional, eliminar lixo, tudo aquilo que não presta, que não está funcionando mais. Você muda a programação mental, que é o seu mindset. Então a inteligência emocional, se liga nisso aqui, ó, isso é muito forte isso. Ela é a competência de 2 pilares, tá? De um lado, competências emocionais sociais. O que são competências emocionais sociais, Janderson? É a sua capacidade de se conectar com o próximo, com a sociedade, com o grupo que você vive. E do outro lado, as competências emocionais pessoais, ou seja, sua capacidade de se conectar consigo mesmo de maneira harmoniosa. Bom, só para você ter noção do impacto que isso pode causar na vida de uma pessoa. Quando você não consegue dizer não para as pessoas, quando você tem medo do que as pessoas vão pensar, quando você tem medo do que as pessoas vão dizer, falar de você, quando você não aceita, ou seja, as críticas, você acaba se dando muito para essas pessoas. Tudo que você faz é para essas pessoas, você se sacrifica muito. Veja bem, isso não é um grande problema, isso não é por si só um problema. O problema é quando você esquece de você. Porque existem pessoas que elas são muito do outro e nada para si mesmas. Pessoas, pais, mães que se entregam, principalmente mães, que param o trabalho para cuidar do filho, elas deixam de curtir a própria vida para cuidar da família. Ou seja, elas é muito para o outro e nada para si mesmas. E aí vai chegar um momento que ela vai começar a se frustrar. Então, o problema é quando você esquece de você e você está voando, então, como eu falo, com uma asa só. É como se você fosse um avião e de um lado só você está voando, você não vai conseguir chegar onde você quer chegar. Então, nós precisamos ter essas 2 asas. O lado das relações sociais, as competências emocionais sociais, a nossa capacidade de lidar com os outros, as pessoas que estão em nossa volta, e a outra asa, as competências emocionais individuais ou pessoais. Então, quando uma pessoa ela anda com uma asa só, ela toma decisões terríveis, ela
acaba parando, largando os seus sonhos para realizar os sonhos de quem? De outras pessoas. E dentro da empresa acontecem coisas muito parecidas. Eu vejo profissionais que se entregam tudo, eles vivem o sonho da empresa. Quando eles entram na empresa, ele se entrega para a empresa, ele vive aquele sonho incrível, se engaja, só que ele esquece dos sonhos, dos próprios sonhos. E isso causa o quê? Uma disfunção. Isso acontece do outro lado também. Uma pessoa que é narcisista, que só pensa nela mesma, não tem interesses com as pessoas em sua volta, ela vai ter graves problemas de relacionamento. Então, na empresa, uma pessoa que coloca objetivos acima dos pessoais, ela tem problemas sérios. Então, Janderson, qual que é a grande lógica aqui? É simples, é você saber equilibrar os dois lados da sua vida. De um lado, as suas relações sociais, você com os outros em sua volta, e saber equilibrar a outra asa do avião, que é as relações com você mesmo. Conseguem compreender essa ideia? Porque ter inteligência emocional é ver a vida através dessas duas visões, emocional e racional, e equilibrar a própria vida baseada nessas duas convicções. Bom dia, Josi, Flávia. Legal, galera. Vocês que chegaram agora. É interessante que quando dá 6h15, a galera chega. Então vocês estão chegando um pouquinho mais tarde. É isso mesmo? Eu tinha até separado aqui para vocês o trechinho de um livro aqui. E eu queria que vocês entendessem isso. Preste atenção. Quando você tiver uma dúvida, não pense em consultar o manual de procedimentos, e sim em consultar seu coração e sua consciência, e saberá como agir pautado em suas crenças e em seus valores. Sabe uma coisa que eu mais escuto das pessoas? É quando elas falam assim: Janderson, o que eu faço, cara? Você acha que eu faço isso ou você acha que eu faço aquilo? E é muito curioso que todas as vezes quando uma pessoa pergunta o que eu devo fazer, ela já sabe a resposta. Você já notou isso? Todas as vezes que você perguntar o que eu faço na vida, você já sabe a resposta. O problema é que você quer que outras pessoas validem a sua resposta. Esse é o grande problema. Você quer que pessoas validem a sua resposta. Então você, por exemplo, você acha que eu faço o quê? Você acha que eu compro uma bicicleta ou você acha que eu me caso? Você já sabe a resposta, só que você quer que as pessoas falem para você: vai casar, ou então vai comprar bicicleta. Você tem medo de fazer a sua escolha porque você tem medo que as pessoas vão achar de você. Então, sempre que você precisar fazer uma escolha, tomar uma decisão, esquece os procedimentos e volte-se a você mesmo. Faça um exame de consciência e tome a sua decisão baseada na sua memória, no seu racional e no seu emocional. Porque é lá que estão as verdadeiras respostas e é por lá que você tem que puxar. Quando você pergunta a opinião de outra pessoa e a pessoa dá uma opinião, eu quero que você entenda isso aqui agora. Ó. Todas as vezes que você fica demasiadamente precisando da comprovação das outras pessoas, da ideia das outras pessoas, da opinião de outras pessoas, a outra pessoa, ela dá a opinião dela baseada nas convicções dela, dos valores dela, das crenças dela. Ou seja, quando você pede um conselho de alguém, esse conselho vem baseado nas convicções dela. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Por isso que é aquela coisa, uma coisa que eu coloquei na minha vida: eu só aceito conselhos de quem eu peço. Eu não aceito conselhos de quem eu não peço, tá? Dicas, ideias só de quem eu peço, de quem eu permito que dê essas ideias para mim. Porque eu já notei, eu já aprendi isso. Todas as vezes que eu começo a pedir opinião, as pessoas vêm dar opinião na minha vida, começam a falar: acho que você deveria fazer assim, eu acho que assim é melhor. A pessoa está falando isso baseado nas convicções dela, na vida dela, dos valores, das crenças, da estilo de vida dela. E isso não se aplica para todo mundo. Então, quando você pega as ideias baseadas nas convicções de outras pessoas e tenta aplicar na sua vida, causa uma disfunção, porque é mais ou menos assim, ó. Imagina que a sua vida é isso aqui e você precisa fazer esse encaixe perfeito. Só que como as ideias que você recebeu
foi de outras pessoas, baseado nas convicções dela, não encaixa. Aí fica aquela coisa torta. Então, grava isso aqui, ó. Não aceite conselhos de ninguém se você não pedir. Então, Janderson, eu vou pedir conselho. Então, escolha as pessoas para quem você vai pedir. Quem são as melhores pessoas? Pessoas que já passaram por aquilo que você está passando. Pessoas que já compreenderam o que você está querendo compreender. Porque se você fica pedindo a opinião de todo mundo, cara, meu brother, você vai se destruir muito, viu? Escrevi essa frase no meu mural. Carla. Carla tá dentro do nosso Guerra Mental, né, Carla? Que é o nosso programa, um curso online incrível que a gente está trabalhando. Guerra Mental é baseado apenas na questão do medo, ansiedade e, nossa, é incrível. Então, valores, crenças, isso tudo está baseado nossa maneira como a gente vê o mundo. Lado racional e lado emocional. Portanto, a palavra de hoje é equilíbrio. Equilíbrio. Nem 8, nem 80. Agora, vamos lá. Escreve para mim aqui. Quero ouvir você agora. Quero ver quem é que está realmente aqui. As suas decisões hoje, elas estão sendo tomadas mais baseadas no seu lado racional ou seu lado emocional? Escreve para mim aí. Lado racional ou no lado emocional? Vamos lá, deixa eu ver as respostas de vocês agora. Nós temos muita coisa para fazer esse mês, viu? Emocional. Lado emocional. Bom, as minhas sempre foram lado emocional. Então, ó, eu posso afirmar para vocês, mesmo que sem conhecer vocês pessoalmente, que se vocês estão tomando decisões baseadas apenas do lado emocional, eu posso dizer que muitas das... mix dos dois, perfeito, Vanessa, é isso mesmo. Porque todas as pessoas que elas estão tomando decisões baseadas apenas no lado emocional, elas estão se frustrando com frequência, elas estão com a vida praticamente parada, as decisões... Quando ela vai tomar uma decisão, ela fica com medo, ela trava, ela não consegue colocar as ideias em prática. Tem muita ideia aqui e pouca ideia na ação. Então, vou contar uma coisa para vocês, ó. Não morra cheio. Janderson, o que é não morrer cheio? Não morrer cheio é não morrer cheio de ideias, tá? Não morrer cheio de coisas dentro da cabeça. Quando eu ouvi essa frase pela primeira vez, ela foi dita por um grande mestre que eu tenho, chamado Edilson Lopes. Edilson Lopes hoje é uma das pessoas que eu mais admiro pela maneira... Deixa eu ver se eu tô com o livro dele aqui em frente. Aqui, ó. Ele é uma das pessoas que eu mais admiro agora nessa área de treinamentos e palestrantes, principalmente. Ele é autor desse livro aqui, Como se tornar um palestrante de sucesso. E uma das coisas que ele fala... não morra cheio, morra vazio. Tomando Rivotril de tantas decisões emocionais. Pois é, exatamente por isso, Cici, porque você não está sabendo tomar as decisões baseadas nessas duas óticas, lado racional e lado emocional. Eu garanto para você que quando você começa a ter uma experiência diferente, quando você começa a alinhar os seus valores, quando você começa a alinhar a sua história e começa a ter um direcionamento melhor, quando você começa a ter clareza de tudo aquilo que você realmente quer na sua vida, você começa a ser menos ansioso e menos ansiosa. Eu vou até aconselhar você, não sei se você já é adepto a essa prática. Estude um pouco sobre meditação, tá? Isso vai ajudar você a viver o seu presente. Meditação não tem nada de práticas espiritualistas, não tem nada a ver com isso, tá? Então, estude um pouco sobre meditação que vai ajudar você
nesse ponto, tá bom? Então a Vanessa disse aqui que ela faz um mix de dois, a Rosane emocional, muitas pessoas falando emocional, emocional, emocional. Pois é, durante todo esse mês nós vamos aprender mais como nós podemos tomar decisões baseadas nessas duas lógicas. Agora vamos lá. Quando você toma decisões baseadas apenas na emoção, por que isso está acontecendo comigo, Janderson? Porque você aprendeu assim. Porque você compreendeu assim quando você ainda era criança, você foi crescendo e todas as crenças que foram instaladas na sua vida fizeram com que você desenvolvesse bloqueios em relação a algumas coisas. Então, se você, quando era criança, foi uma pessoa que seus pais falavam muito bravo com você, seus pais eram sempre muito duros com você, eram rígidos com você. Toda vez que você fazia, quando você errava, os seus pais falavam muito pesado com você, e isso tudo faz com que você comece a tomar decisões apenas do lado emocional e você trava, você fica bloqueado. Percebe isso? Então é exatamente esses os pontos que nós vamos trabalhar nos próximos dias. Amanhã nós vamos falar sobre pensamento, que vai ser... Deixa eu explicar o que está acontecendo essa semana. Essas primeiras lives eu estou tentando fazer uma introdução para os próximos dias. Porque se nos próximos dias a gente entrar diretamente no assunto, vai ficar um pouco complicado para você entender. Então durante essa semana eu quero explicar para você como que funciona essa caixa craniana magnífica aqui, ó. Tá? Então quando você começa a entender essa primeira parte, semana que vem a gente vai entrar em bloqueios emocionais. Tá? A gente vai muito fundo nessa questão de bloqueios, vamos entender de onde vêm os bloqueios, cada um deles. Então antes você precisa entender o quê? Como que funciona essa parte aqui dentro? O nosso cérebro. Amanhã eu quero ensinar para você qual que é a diferença entre cérebro e mente. Tá? O que é mente? O que é cérebro? O que é o pensamento? E quando você vai entender isso, você vai ver como as coisas vão ficando cada vez mais claras para você. Tá bom? Michele, bem-vindas. Quem tiver perguntas, pergunta aqui, tá? Aproveita que que a gente vai respondendo as perguntas aqui para vocês. Beleza? Tem uma coisa muito interessante. No Brasil nós temos um índice de suicídios altíssimo, 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 altíssimo. Mas no Japão é ainda maior. Não sei se você sabia, mas o índice de suicídio no Japão é altíssimo. E aí você pensa assim, caramba, Janderson, mas como, cara? Por quê? Por que é tão alto lá no Japão? Porque, nossa, um país de primeiro mundo, um país incrível, é realmente um país maravilhoso para se viver. Porém, isso tem muito a ver com os valores que são colocados nas pessoas do Japão. É completamente diferente dos valores aqui no Brasil, tá? Então, no Japão, as pessoas elas conseguem, elas foram criadas exatamente dessa maneira. Os valores, as pessoas primeiro pensam na sociedade, depois na família e depois em si mesmas. Elas são muito do outro, percebe? Primeiro a sociedade, primeiro a família, depois elas. Então elas têm muitas competências sociais e poucas competências individuais. Então o que acontece? Todas as vezes que uma pessoa comete algum problema, tem algum problema no Japão, ela comete algo que causa vexame para ela. Primeiro ponto, ela se afasta das pessoas porque ela sabe que a sociedade não vai aceitar aquilo que ela fez. Segundo, a família vai começar a rejeitar essa pessoa e aí ela se encontra sozinha. E mais uma vez, quando nós estamos sozinhos, nós somos fracos. Nós não temos força quando nós somos sozinhos, nós estamos sozinhos. Nós somos fortes quando nós estamos juntos. Entenderam isso? Nós não somos fortes quando nós estamos sozinhos. No Brasil já é completamente diferente. Nós temos uma inversão disso, né? Primeiro nós pensamos muito em nós mesmos, depois pensamos nas pessoas que estão à nossa volta, depois na sociedade. Então, no Brasil é um pouquinho diferente em relação a isso.
mas é um número extremamente alto. Isso nos assusta muito. Exatamente por quê? Porque as pessoas ainda não conseguem tomar decisões nessas duas lógicas, nesses dois pensamentos. Beleza, galera? Vamos fazer uma tarefinha hoje? Olha só, vou dar uma tarefa para você hoje, para você fazer durante o seu dia, tá bom? Uma tarefa para você cumprir hoje, para você entender um pouco mais sobre isso. Eu quero que você faça uma análise, tá, das pessoas que convivem com você. Eu quero que você observe as pessoas que convivem com você, a maneira como elas conversam, a maneira como elas estão reagindo aos problemas. E eu quero que você tente olhar para elas e ver se elas estão tomando decisões apenas no lado emocional ou apenas no lado racional. Quem são as pessoas que estão em sua volta que estão tomando decisões baseadas apenas no lado emocional? Fale com elas. Uma das coisas mais importantes que você tem para aprender na prática é você tentar ensinar. Quando você ouve alguma coisa, como você está ouvindo agora, você aprende um pouquinho. Quando você escreve, você aprende mais um pouquinho. Mas quando você ensina para alguém, você aprende muito. Então, comente com as pessoas que estão à sua volta que elas precisam aprender a tomar decisões baseadas nessas duas lógicas, lado emocional e lado racional. E se essa pessoa se interessar, saber um pouco mais sobre isso, convida essa pessoa para estar com a gente. Essa pessoa precisa estar com a gente. Porque quando mais essa pessoa estiver, a gente vai poder ajudar essa pessoa, nós vamos poder fazer com que essa pessoa entenda um pouco mais a maneira como é a vida. Então o insight de hoje é: equilíbrio é a chave. Equilíbrio é a chave. Fico muito feliz de vocês estarem aqui. Amanhã eu não sei ainda se eu vou fazer a transmissão por aqui ou se eu vou estar em um hotel, porque eu viajo agora para Itumbiara, na divisa com Goiás, com Minas, e eu não sei se eu volto essa noite ainda. O evento lá é à noite, então não sei se eu vou conseguir voltar. Se eu não voltar, amanhã a gente vai estar em outro ambiente, mas o meu compromisso está feito. Amanhã eu estarei com vocês às 5h57. Independente se eu vou estar na minha casa, no hotel ou na estrada. Beleza, gente? Então, obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui. Eu vou tentar... Ontem uma pessoa falou assim: Janderson, nossa, cara, eu não consegui assistir sua live inteira porque eu tive que sair pro trabalho e tal. E no primeiro dia eu prometi que as lives não iam passar de 40 minutos. Só que o tempo voa aqui, você vê, já se foram 40 minutos, né? O tempo voa. Então eu vou tentar fazer com que essas lives sejam cada vez menores, estejam condensadas, o conteúdo esteja condensado em 40 minutos, porque aí sim a gente vai ter melhor proveito disso aqui, tá bom? Então, muito obrigado por você estar aqui. Vai tentando, é isso. Obrigado por vocês estarem aqui. Quero lembrá-los que nós vamos ter um encontro presencial em Goiânia no dia 15 de dezembro, onde nós vamos passar um dia inteiro trabalhando exatamente essas questões emocionais, tá? Será dia 15 de dezembro, será o evento Reset Cerebral. Se organize para participar desse evento, porque vai ser simplesmente maravilhoso. Se você que está ouvindo esse áudio nos podcasts, muito obrigado por sua audiência, obrigado por você que está assistindo também no YouTube, obrigado por você que está aqui comigo, que está fazendo parte comigo aqui. Presença confirmada da Cara. Olha que o Adriano também já está confirmado. Muito bom, vai ser muito bom ver todos vocês presencialmente. A gente, prepara. Vou falar uma coisa para vocês. O que vai acontecer lá, vocês vão pirar, cara. Vão pirar, porque a gente vai desbloquear literalmente, cara. Eu tô levando coisas lá pesadíssimas, que nós vamos causar um desbloqueio na hora. Eu não vou falar isso para vocês agora, porque vocês ainda não estão preparados para ouvir o que vai acontecer. Mas daqui uns 10 dias eu vou começar a falar o que vai acontecer, tá bom? Porque vocês têm que ir com calma, senão vocês vão assustar. Porque a transformação que acontece em eventos como esse é incrível. Quem já foi pro Despertar já sabe, né? Por exemplo, o Adriano aqui, a Pipoca Drinks aqui, que é o Adriano. O Adriano já esteve no Despertar.
né, Adriano? Você vai ter a oportunidade de reviver um pouco do que você viveu no despertar. Luiz Henrique, meu brother, aqui, ó. Muito bom. Então, meus amigos, ó, família 557, até amanhã. Obrigado. Amanhã vamos falar sobre pensamento, sobre mente, sobre cérebro. Eu quero ensinar para vocês a diferença entre isso aí, tá bom? Então foi muito bom ter todos vocês aqui. Um forte abraço e até amanhã. Vou postar uma foto agora no meu Instagram. Compartilhem essa foto para os seus amigos, compartilhem essa foto no seu Instagram e coloque o insight que você teve hoje, tá bom? Isso é muito importante para que a gente possa atingir mais pessoas. Abraços e até amanhã. Tchau, tchau.